Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto fascinante e, convenhamos, bem misterioso: a mecânica por trás dos chamados médiuns videntes. Vamos fazer uma exploração bem objetiva de como isso funciona na prática e de como esses fenômenos são validados. Tudo isso estritamente conforme o entendimento do Espiritismo. Vamos lá? Nossa rota de hoje é bem direta. Passaremos por definindo os médiuns videntes, depois visões espontâneas versus mediunidade, em seguida a influência oculta no cotidiano e, para fechar o nosso raciocínio, a validação e prevenção de fraudes. Começando logo pela nossa primeira parada, definindo os médiuns videntes. Bom, conforme o entendimento do Espiritismo, o médium vidente é basicamente quem tem a capacidade de enxergar os espíritos. Mas olha que detalhe interessante. A mecânica da coisa não passa pelos olhos físicos. Não é uma questão de retina ou nervo óptico. A visão se origina literalmente na alma. Isso pode rolar com a pessoa totalmente acordada no dia a dia ou num estado ali mais próximo do transe. A implicação lógica disso é de explodir a cabeça. Se é a alma quem efetivamente enxerga, quer dizer que até mesmo pessoas com cegueira física podem ter essa habilidade de ver o mundo espiritual com total clareza. Faz muito sentido, né? Avançando agora para a seção 2, visões espontâneas versus mediunidade. Aqui a gente precisa traçar uma linha bem nítida entre duas coisas completamente diferentes. De um lado da moeda temos as chamadas aparições acidentais. Elas são aquelas visões espontâneas, sabe? Superpessoais e isoladas. É tipo um ente querido falecido que aparece para se despedir ou dar um aviso. É algo bem pontual. Agora, do outro lado, temos a faculdade propriamente dita. Aí já é outra história. É a habilidade constante, quase um traço permanente da pessoa, de ver e conseguir descrever nos mínimos detalhes espíritos que ela nunca nem viu na vida. Estamos falando de relatar com exatidão a roupa, a expressão do rosto e até os gestos de uma verdadeira multidão de entidades desconhecidas. É exatamente essa amplitude enorme que define o verdadeiro médium vidente, sempre conforme o entendimento do Espiritismo. Indo agora para a nossa terceira parte, a influência oculta no cotidiano. Mas como tudo isso se desenrola na prática? Conforme o entendimento do Espiritismo, tem um relato sensacional que aconteceu durante a apresentação de uma ópera chamada Oberon. Imagina a cena. Um médium estava na plateia e percebeu que um monte de cadeiras que pareciam vazias para as outras pessoas, na verdade, estavam lotadas de espíritos assistindo ao show. E lá no palco, atrás dos atores, tinham os espíritos mais brincalhões, imitando os gestos do elenco de um jeito super caricato. Mas não era só bagunça, tá? Um médium reparou num espírito muito sério que não saía de perto de uma das cantoras principais. No início, ele até achou que fosse uma influência ruim, mas depois de se comunicar com a entidade, ele descobriu que na verdade era um espírito guia. A missão dele ali era pura e simplesmente proteger e orientar a artista no palco. E os bastidores dessa ópera ficam ainda mais interessantes. O espírito do próprio compositor da obra, Weber, foi evocado bem na hora para dar a opinião dele sobre a performance. A resposta? Ele achou a técnica aceitável, mas meio sem graça. Ele disse exatamente assim: "Não de todo má, porém frouxa. Vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado." Logo depois de falar isso, o médium viu o espírito dele flutuando em cima do palco e literalmente despejando uma energia contínua, como se fosse um fluxo, em cima dos cantores. E o resultado final? O relato garante que houve um aumento instantâneo e super visível na energia e na qualidade do que estava rolando no palco físico. Um verdadeiro divisor de águas. Num outro caso muito curioso, também no teatro, um espírito cantou a bola pro médium de que iria fazer duas senhoras, que por sinal estavam super concentradas na peça, saírem do camarote delas. O médium ficou ali só observando. O espírito foi até lá, se comunicou de alguma forma invisível com elas, e do nada as duas se olharam, pareceram concordar em algo, levantaram e simplesmente foram embora do teatro para não voltar mais. Logo depois, o espírito olhou pro médium e fez aquele gesto clássico de vitória, de missão cumprida. É um exemplo fascinante de uma interferência super direta e invisível nas nossas escolhas do dia a dia. Então, a grande sacada dessa parte é que essa interação toda não rola só em teatros. Os espíritos se misturam com a gente em todo tipo de aglomeração, em bailes, em concertos, sermões de igreja, funerais e até nos casamentos. Conforme o entendimento do espiritismo, nesses lugares super rotineiros, essas entidades invisíveis estão ali circulando ativamente. Algumas estão lá só para atiçar a discórdia e sentimentos ruins, mas também tem aquelas mais elevadas trabalhando duro para combater essa negatividade toda. É literalmente um ecossistema social gigante, complexo, funcionando paralelamente ao nosso o tempo todo. Entramos agora na nossa última sessão, validação e prevenção de fraudes. Pensa comigo,
Com afirmações tão extraordinárias e ricas em detalhes, ser cético não é só bom, é absolutamente essencial. Conforme o entendimento do Espiritismo, é feito um alerta claríssimo de que os verdadeiros médiuns videntes são raríssimos e que ninguém deve acreditar em nada sem provas sólidas e positivas. Vamos acompanhar o passo a passo de um método de verificação bem rigoroso em um caso real. Passo 1. O médium, que não faz ideia de quem é a família, diz que está vendo um espírito perto de uma viúva. Passo 2. A viúva, na mesma hora, assume que é o marido falecido, já que ela não parava de pensar nele. Mas aí vem o passo 3. O médium corrige a viúva na hora. Ele diz que não é o marido e descreve detalhadamente uma senhora mais velha usando um adereço de cabelo super específico, um bandô branco. E aí o passo 4, só por causa desse detalhe tão peculiar e exato, a viúva reconhece que era, na verdade, a avó dela, alguém em quem ela não estava pensando de jeito nenhum naquele momento. E é exatamente esse tipo de situação que constrói a prova definitiva dentro dessa área de estudo. O fato de o médium fornecer detalhes exatos e verificáveis de um espírito que ele nunca conheceu na vida joga por terra a possibilidade de ser só uma ilusão, ou de ele estar ali fazendo algum tipo de leitura de mentes. Se ele estivesse apenas lendo telepaticamente os pensamentos da viúva, ele com certeza teria confirmado que era o marido dela, afinal, era só nisso que a mente dela focava. A métrica de ouro para validar tudo isso é justamente a precisão de uma informação totalmente inesperada. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa para a gente pensar. Juntando todas essas influências invisíveis que operam em teatros, em bailes, em eventos do nosso cotidiano, e sabendo o nível de rigor exigido para separar o que é fantasia do que é genuíno, como será que esse mundo invisível pode estar interagindo com as nossas pequenas escolhas de agora, neste exato momento? Sem dúvida nenhuma, é algo que muda completamente a forma como a gente enxerga uma sala cheia de gente. Muito obrigada a todos por acompanharem essa exploração até aqui. Continuem com essa curiosidade afiada para entender todas as camadas do mundo que nos cerca. Até a próxima!